Olá, o Trabalho Legal começa agora e vai mostrar. Direito à desconexão. Como a legislação trata o tempo que o trabalhador fica à disposição do empregador. Procuradores do MPT discutem como ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. E ainda, uma entrevista com o procurador do Trabalho, Leomar Daroncho, sobre os riscos do uso de agrotóxicos para os trabalhadores. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O acesso a smartphones e redes sociais tornou possível que o trabalhador esteja disponível para o trabalho em tempo integral. Mas isso é correto? Está de acordo com a legislação? Já se discute aqui no Brasil como garantir aos trabalhadores o direito à desconexão. Eles nos acompanham praticamente 24 horas por dia. O tempo todo. Geralmente eu faço tudo pelo celular. Praticamente 24 horas. Posso dizer o dia todo. Depois do expediente, o aparelho muitas vezes mantém a ligação com o trabalho. A gente fica ligado ainda. Trabalho, a gente tem um grupo, do trabalho. As pessoas estão cada vez mais conectadas. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil registrou mais de 234 milhões de linhas móveis em operação durante o mês de setembro deste ano, o que significa mais de um dispositivo por habitante. Os aparelhos celulares possuem milhares de funções e aplicativos que nos conectam instantaneamente o tempo todo com todo mundo, o que vale para as relações de trabalho. Mas até que ponto ficar à disposição através de mensagens, e-mail, telefone e outros meios tecnológicos ultrapassa o limite e impede que o empregado se desligue de suas funções sem prejudicar o seu período de descanso? É aí que entra o direito à desconexão. Ele é um conceito que está diretamente ligado ao direito ao repouso. O direito à desconexão, ele é um corolário, uma consequência do direito ao repouso, do direito ao descanso do trabalhador. Porque não é justo que na sua hora do lazer, a hora que você vai dedicar para a sua família, para o seu descanso, para os seus amigos, não é justo que você esteja sendo demandado no seu trabalho o tempo todo. Essa mulher, que prefere não se identificar, recebia cobranças do empregador em diversos momentos fora do expediente. Até mesmo durante as férias, ela conta que a falta de desconexão com o trabalho atingiu a própria família. Isso acontecia com muita frequência. Praticamente todos os dias que ele estava de folga, né? Tinha que estar sempre à disposição, mesmo nos dias de folga. É muito estressante, porque toda a família é penalizada, não só o funcionário, no caso meu marido. Os filhos, a esposa, todo mundo é penalizado. Afastada do trabalho, esta bancária foi diagnosticada com síndrome de Burnout, distúrbio causado pelo esgotamento físico e mental. É um medo constante. É o excesso de trabalho por trabalhar muito, por ser uma pessoa muito workaholic, né? Sempre gostei de trabalhar muito, mas esse ambiente já estava me fazendo a perceber que as relações interpessoais com os meus colegas já não estavam satisfatórias, nada estava bom, eu não conseguia dormir. A gente está vivendo um período de novas doenças mentais e a síndrome de Burnout é isso. Ela é decorrência também do direito, digamos assim, do não respeito ao direito de desconexão. Tem pessoas que não desligam de nada. E hoje em dia, o telefone celular, o smartphone, diversos aplicativos, eles nos permitem estar ligados a tudo, ao mesmo tempo, em qualquer lugar. A jornada exaustiva pode resultar em reparações na Justiça do Trabalho. Manter um funcionário de sobreaviso, além do horário máximo de serviço permitido, desrespeita a garantia que o empregado tem de se desconectar do trabalho. Um caso de indenização aplicado pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa a pagar R$ 25 mil a um analista de suporte por ofensa ao direito à desconexão. Não existe ainda um documento legislativo, uma norma, uma lei trabalhista que proteja o direito à desconexão. Então, nessa seara, os julgamentos têm sido de suma importância para poder guiar o que é o direito à desconexão. Na ausência de legislação, os nossos julgadores têm se deparado com diversos casos e são esses casos que vêm balizando basicamente
nosso entendimento sobre o direito à desconexão. Temos também que saber diferenciar o não exercício do direito à desconexão voluntário daquele que é imposto. Você é obrigado a responder mensagem nas suas férias. Não importa a hora que eu te mandar uma mensagem, você terá que respondê-la. Pode ser meia-noite, pode ser 6 da manhã. Você terá que respondê-la. Isso é uma imposição. Segundo esse professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, é preciso lidar com os prejuízos da tecnologia, que também traz muitas facilidades para o mundo do trabalho. Essa tecnologia ela passa a mediar também essas relações, né? As próprias relações entre pessoas no trabalho, né? Então, essa mudança foi uma mudança muito significativa e ela produziu mudanças tanto, como eu estava dizendo, tanto nas relações, quanto na maneira como o trabalho está desenhado. Márcio Amazonas lembra que os trabalhadores também precisam respeitar limites nas relações com as redes sociais. Eu entendo que tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente precisa de produtividade também, de excelência dos serviços prestados, de alto rendimento nos serviços laborais. Então, o direito à desconexão ele pode também ser enxergado de uma outra maneira. Ele tem que ser o direito do empregador de exigir que o seu empregado esteja desconectado também quando esteja no seu trabalho. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. MPT discute a acessibilidade de pessoas com deficiência ao emprego. A exploração do trabalho infantil é crime? Não há previsão criminal do trabalho infantil. Porém, algumas situações que a criança e adolescente trabalha pode caracterizar um crime dependendo do contexto, né? Como, por exemplo, um trabalho escravo, uma periclitação de vida, que são situações mais perversas do trabalho infantil. Procuradores do Ministério Público do Trabalho discutiram em um encontro como ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Em pauta, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E o setor da construção civil é o que mais precisa avançar nessa inserção. Apenas 32% das cotas estão preenchidas. O número de vagas ele foi reduzido, porque nós vivemos um momento de desemprego, um momento em que as empresas estão fazendo uso de estratégias como da terceirização. Nós estamos intensificando as estratégias de atuação e com o envolvimento de entidades que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, outras instituições de direito público que também têm a missão de zelar pela inclusão e acessibilidade. Dados do Ministério do Trabalho mostram que os setores que mais empregam pessoas com deficiência são o da educação e comércio. Pela lei, empresas com mais de 100 funcionários devem cumprir as cotas para pessoas com deficiência. O percentual varia de 2% a 5%, dependendo do número de empregados. Hoje nós temos um quadro preocupante, nós temos um número muito grande de pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho. E o trabalho feito pelo Ministério do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho é muito importante para justamente trazer essas empresas que estão fora do emprego, que estão desocupadas, para dentro do emprego. E a acessibilidade começa no caminho para o trabalho. O transporte adaptado é essencial para que o trabalhador tenha mais autonomia. Mas essa adaptação tem sido uma barreira para que muitas empresas contratem pessoas com algum tipo de deficiência. Exatamente, a empresa ela não procura os cadastros de pessoas candidatas às vagas da reserva legal. Ela prefere quase sempre o argumento de que não tem as pessoas específicas ou não tem capacitação, mas ela não demonstra, por meio de um processo seletivo transparente, o que ela fez em busca dessas pessoas. Então, os cadastros existem. E tem muita gente procurando vaga por aí. De acordo com o IBGE, quase 12 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no Brasil, sendo que 40% delas têm potencial ativo para preencher as cotas. Para a subprocuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gurgel, o princípio básico é respeitar o direito das pessoas com deficiência de estarem no mercado de trabalho. A acessibilidade, ela também comporta
questões de atitude, né? Que, se não realizadas, implica em discriminação também. Então, por exemplo, nós temos as barreiras arquitetônicas, mas também podemos ter as barreiras de atitude. Uma atitude que não corresponda ao meu direito de ser pessoa com deficiência. Então, a acessibilidade, ela é também isso, né? É romper, inibir essas barreiras. No dia 3 de dezembro, o mundo lembra uma tragédia provocada por vazamento de agrotóxicos na Índia. A data marca o dia de luta contra os agrotóxicos. A gente vai conversar lá no estúdio sobre os riscos envolvidos no uso desses produtos na agricultura. Eu estou aqui com o procurador do MPT, o Dr. Leomar Daroncho, para conversar sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Bem-vindo, Dr. Leomar. Obrigado aí pela oportunidade. É um tema muito importante e é importante que a sociedade discuta, então obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço a presença aqui. Vamos dar início, então, à nossa entrevista. Bom, doutor Leomar, o dia 3 de dezembro foi escolhido por causa de um acidente em uma fábrica de agrotóxicos na Índia. O senhor poderia lembrar um pouco esse caso, né? O Brasil, ele tem as suas tragédias nacionais ligadas ao manuseio de agrotóxicos? Sim, o 3 de dezembro relembra o incidente ou acidente ocorrido em Bhopal, na Índia, no ano de 1984. Na madrugada do dia 3 de dezembro, uma fábrica de produção de veneno, de agrotóxico, explodiu. A cidade foi tomada por uma nuvem de veneno. A Índia é um país que, naquela época, especialmente, tinha bastante restrição à divulgação de alguns tipos de informações. Mesmo assim, sabe-se que talvez tenha atingido a coisa da ordem de 200 mil pessoas, 25 mil casos de cegueira, um universo de sequelados, incapacitados e que chamou a atenção do mundo para um problema sério que ambientalistas já apontavam os riscos da exposição a agrotóxicos há mais tempo, mas o fato de ocorrer um evento numa cidade grande, com potencial de atingir um universo grande de pessoas de forma localizada, jogou bastante atenção sobre isso. No Brasil há um evento que não tem a mesma conformação, que na região de Paulínia, próximo a Campinas, também numa fábrica de veneno, mas um acidente ocorrido ao longo dos anos, pelos resíduos de agrotóxicos que ficaram na atmosfera, no lençol freático, no solo, e atingiu não só trabalhadores, mas a comunidade vizinha. Então, são eventos que marcam as comunidades e a consciência crítica. Essa data de Bhopal, na Índia, dia 3 de dezembro, é uma referência, acabou sendo adotado como o Dia Mundial de Combate aos Agrotóxicos. Mas, na verdade, a gente tem uma tragédia no que diz respeito ao Brasil de proporções até mesmo ignoradas, porque esse veneno que é produzido numa fábrica, em volume assim, colossal, ele não é produzido para ficar depositado lá, né? Então, o dimensionamento dessas tragédias de forma localizada em regiões urbanas, ele é apenas um indicativo do que provavelmente está ocorrendo nas regiões agrícolas, onde esse veneno é jogado, em boa parte, com pulverizações aéreas, que atingem os trabalhadores, o meio ambiente, as populações vizinhas. E se a gente continuar nessa linha, tem também a questão do próprio consumidor, para onde esse produto acaba indo, para as cidades, quando isso se dá na produção de alimentos. Com certeza, é uma grande preocupação, né? Bom, o projeto que torna mais flexível a legislação de agrotóxicos no Brasil, ele deve voltar em breve, né, à pauta do Congresso. O MPT, ele se posiciona contra a aprovação dessa medida, principalmente pela perspectiva da preservação da saúde e da segurança do trabalhador. Então, né, eu pergunto, quais são os principais pontos negativos dessa proposta no que diz respeito ao trabalhador do campo? Sim, o MPT, até para a gente usar uma linguagem mais amigável, não vou dizer que ele seja contra. O MPT é a favor da vida,
a favor de que o meio ambiente, inclusive o meio ambiente do trabalho, seja saudável, que as pessoas não precisem adoecer porque estão trabalhando ou pelo simples fato de que é vizinho de uma região de produção. E esse é um problema bastante complexo. A nossa legislação, que é considerada boa, ela, assim, se ela for seguida, ela proporciona um nível de proteção já bastante razoável, mas ela é ignorada. Em geral, as fiscalizações, quando há, o Brasil tem uma dimensão que dificulta o efetivo acompanhamento, os órgãos de fiscalização não conseguem exercer uma fiscalização efetiva, dada a grande dimensão. Mas, então, a gente tem um problema sério no meio rural, a gente tem problemas de doenças crônicas e agravadas pelo quadro de subnotificação. A Organização Mundial da Saúde diz que para cada um caso que vai a registro como sendo decorrente da exposição a agrotóxicos, de comprometimento à saúde, há 50 outros não registrados. Então, o problema é muito grave. Há o mito de que seria possível fazer o uso seguro de agrotóxicos. Isso é apenas isso, é um mito. A gente sabe que o Brasil ainda usa vários produtos que foram banidos dos países de origem dessas formulações. Então, a gente não é o caso de que o MPT seja contra, ele é a favor, ele tem uma posição convergente com os que fazem a defesa da vida, da saúde, do meio ambiente equilibrado, saudável. E nessa perspectiva, nós não precisamos de uma legislação que exponha o homem do campo ainda mais a produtos tóxicos. A gente tem uma legislação que já impõe uma agressividade regressiva, que estimula a produção de produtos químicos, quando é necessário, cada vez menos tóxicos, e não de liberar, de passar um sinal de que o Brasil vai admitir mais e mais produtos tóxicos e cada vez mais tóxicos. A nossa posição ela tem amparo nas normas constitucionais que protegem a vida, o meio ambiente e, inclusive, o meio ambiente do trabalhador, e também em normativas internacionais da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial de Saúde, que vão nesse mesmo sentido. É uma atuação convergente com aqueles que estão preocupados com a vida das pessoas, né? Um assunto importantíssimo, né? Obrigado por enquanto, doutor Leomar, porque no próximo bloco a gente continua a conversa sobre os riscos envolvidos no uso de agrotóxicos no Brasil. É verdade que crianças que trabalham se acidentam mais? Nós temos índices, estatísticas de adoecimentos e acidentes de criança e adolescente, porque elas não são preparadas e nem podem exercer qualquer atividade. Então, o que nós temos visto é que as crianças e adolescentes são inseridas nas piores formas de trabalho infantil, ou seja, atividades de risco, atividades que são próprias para adultos treinados, capacitados, qualificados, com equipamentos de proteção e num contexto de segurança. Então, infelizmente, o que nós temos visto muitas vezes são as crianças e adolescentes expostas a riscos que vão gerar acidentes e adoecimentos. O Trabalho Legal está de volta com o procurador, o doutor Leomar Daroncho. Bom, doutor Leomar, antes do intervalo, né, a gente estava aqui falando sobre o projeto que flexibiliza a regra para o uso dos agrotóxicos no Brasil. Mas mesmo sem essa flexibilização das normas, o trabalhador que lida hoje, né, com esses produtos, ele já está exposto a riscos? Pergunto mais, como é que essa realidade hoje e como o MPT atua nesse cenário? O projeto que flexibiliza o emprego de agrotóxicos, inclusive de alguns que não conseguiram até hoje obter autorização para uso regular no nosso país, ele não diz respeito, ele não interessa aos agricultores. Os agricultores têm interesse em produzir e ter bons rendimentos, ter produção que dê retorno aos seus investimentos, ao seu tempo. Essa é uma pauta que interessa essencialmente à indústria. Com certeza, né? Que muitas vezes encontra aqui um campo para dar sobrevida
a produtos que já foram banidos de outros países, inclusive dos países em que houve a formulação. Aqui, as medidas, inclusive nessa linha que a gente espera a atuação do Ministério da Agricultura daqui para frente, que tenha uma postura nesse sentido, é de estimular a pesquisa e mesmo dos agentes econômicos estatais, de estimular o financiamento a modelos de técnicas menos agressivos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e dos agricultores, suas famílias. Boa parte dos expostos a agrotóxicos são produtores rurais e os que trabalham nessas propriedades que moram nesses locais. Não é interesse dessas pessoas utilizar mais agrotóxicos e agrotóxicos mais nocivos. A pauta me parece que está invertida e há um campo aí para que se estimule a pesquisa em modelos menos agressivos, ao invés de fazer um investimento na mudança de legislação que flexibilizaria a utilização de agrotóxicos ainda mais nocivos. Então, a gente vê o campo para uma atuação convergente, que o Ministério Público se coloca como um aliado da real causa que motiva os homens que vivem da produção agrícola. Isso interessa também aos consumidores, de receber produtos com menos agrotóxico. Então, a sinalização de um projeto de lei que flexibiliza e facilita a utilização maciça de veneno, ela não diz respeito ao interesse brasileiro. E é nessa posição que o Ministério Público está. Como é hoje? A legislação põe uma série de exigências para permitir o agrotóxico. O uso do agrotóxico hoje é uma atividade lícita, a lei prevê, mas prevê que se utilize desde que sejam adotadas medidas de proteção. E são várias as medidas de proteção, e é razoável que haja medidas de proteção, porque a exposição se dá a produtos de alta toxicidade, com potencial de causar doenças muito sérias, algumas doenças crônicas, incapacitantes, até mesmo com efeito de desregulador endócrino, que pode inclusive afetar a questão das crianças que nascem com má formação. Há pesquisas indicando em regiões agrícolas até 100% das amostras de leite materno com resíduos de agrotóxicos. Então isso não interessa a ninguém, salvo a quem ganha muito com isso, que normalmente não se dá com brasileiros. São empresas multinacionais que têm interesse em escoar aqui a sua produção. O Ministério Público, então, tem uma atuação convergente e a favor dos que defendem a vida nessa batalha. É realmente preocupante esse assunto, né, doutor Leomar? E os trabalhadores que se sentirem expostos a situações de risco no uso desses produtos, eles têm como denunciar? Como é que eles podem fazer isso? Nós temos uma dificuldade pelas dimensões do Brasil e muitas vezes atingindo pessoas que estão em locais de difícil acesso a mecanismos mais modernos aí de informática e tal. Mas sempre é possível que essas denúncias cheguem pelos sindicatos, pelas unidades do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, que essa denúncia pode vir, inclusive, por e-mail, pelo site, e também as unidades de saúde, eventualmente, onde essas pessoas buscam tratamento, podem servir para canalizar essas denúncias, e elas chegando, a maioria dos estados hoje já tem fóruns que cuidam, fóruns de combate aos impactos dos agrotóxicos, que também tratam essas denúncias. A própria Justiça do Trabalho, que está mais interiorizada, pode receber. Então, são várias possibilidades de levar ao conhecimento do poder público essas transgressões de normas de proteção da saúde daqueles que vivem do seu trabalho expostos a venenos agrícolas. Bom, nós encerramos aqui a nossa entrevista, então. Quero agradecer muito aqui a sua presença. Obrigada, doutor Leomar. Nós é que agradecemos, então, pela oportunidade de tratar desse tema tão importante. Obrigada, tá? Bom, e você fica agora com a nossa dica de leitura.
Nesse texto eu proponho uma história do processo constituinte de 87 e 88, mas compreendido numa dinâmica mais ampla. Eu analiso o poder constituinte no Brasil desde 64, as rupturas constitucionais após o regime militar e todo o processo de redemocratização. Foi muito importante para a consolidação da Constituição cidadã, democrática que temos hoje. É um artigo que explora o poder constituinte, as disputas em torno da Constituição e da capacidade de fazer uma nova Constituição. É um texto que foi publicado numa revista italiana chamada Quaderni Fiorentini pela História del Pensiero Jurídico Moderno, que tem edição impressa, mas também está totalmente disponível na internet. Esse artigo decorreu de um volume especial sobre a ideia de autonomia no direito. Quais são as experiências com autonomia no direito em vários países do mundo. E eu fui convidado para escrever sobre essa questão da autonomia no direito brasileiro. E eu associei a ideia da autonomia com o poder constituinte originário, ou seja, a capacidade que o Brasil teve, por meio de sua sociedade, seus representantes, construir uma nova Constituição, que é essa aqui, em 2018, completa 30 anos. Destacar aqui a importância, digamos assim, da mobilização social e popular em prol de uma nova Constituição. Nós tínhamos um Congresso Constituinte que era marcado pela continuidade, havia muitos integrantes que vinham dos parlamentos anteriores, mas houve uma mobilização, que eu procuro, digamos, consignar aqui, que gerou a produção de um texto muito mais amplo do que aquele originalmente planejado. O público-alvo são estudantes do direito, são professores de direito público, são membros do Ministério Público que estão interessados em concretizar a Constituição vigente. O Trabalho Legal fica por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em mpt.mp.br e também em nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Até semana que vem. Tchau!